a sua rádio do seu jeito. Quem ama não esquece. Band FM, Band. Oi, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou a Tatá e esse é o nosso Quem Ama Não Esquece. Sexta-feira chegou, tem mais uma história e eu espero que você possa se emocionar junto com a gente. Que o Murilo conta a história hoje do Fernando. Uma história de amor, uma história de decisões e uma história também que tem uma reviravolta. Fernando, bem-vindo ao Quem Ama Não Esquece de hoje. Na Band FM, quem ama não esquece. Que coisa curiosa é o amor. A gente passa a vida toda procurando por alguém que nos entenda, que nos ame pelo que nós somos, com todas as nossas qualidades e os nossos defeitos. Mas aí, é só quando a gente para de procurar que o amor acontece. Eu sempre acreditei no amor, mas mesmo sendo otimista, as coisas não foram fáceis para mim. Quando eu casei pela primeira vez, eu tinha certeza que as coisas iam dar certo. Nós tivemos uma filha linda, mas infelizmente, o relacionamento foi se perdendo e nós nos separamos. Depois de um tempo, eu conheci minha segunda esposa e com ela eu tive mais 2 filhas, gêmeas. Eu era muito apaixonado pela vida perfeita que eu levava. Tinha tudo que eu tinha sonhado. E também vivia muito bem profissionalmente, trabalhando como taxista. Acontece que logo a tecnologia chegou e veio a novidade dos carros por aplicativo. Nessa fase, eu fui perdendo muito espaço no meu trabalho. E minha vida se tornou um caos. Era tudo novidade. A gente não sabia bem como lidar com aquela situação. Admito que, naquela época, eu perdi tudo. Financeiramente falando, eu realmente quebrei. Foi horrível. E eu achei que a minha situação não tinha como piorar. Mas, infelizmente, eu estava enganado. Assim que eu fui à falência, o meu casamento, que era tão feliz, também morreu. Porque a minha maravilhosa esposa me traiu com outro homem e me deixou. Além disso, eu fiquei sozinho, porque a minha ex ficou com a guarda das nossas filhas. Você imagina, né? Para mim foi muito difícil. Uma fase horrível. Sem dinheiro, sem família. O que eu fiz? Eu precisei voltar a morar na casa dos meus pais para recomeçar do zero. Foi nesse recomeço, como uma forma de botar para fora tudo o que eu estava sentindo, eu comecei a escrever alguns textos. Eram algumas ideias, alguns sentimentos que eu publicava só nas minhas redes sociais para desabafar. Eu falava sobre o que eu estava passando, sobre os meus medos, a minha insegurança, minhas tristezas, e aquilo me fazia bem de alguma forma. Mas nem sempre as pessoas que estavam à minha volta entendiam essa necessidade que eu tinha. A minha mãe, por exemplo, detestava que eu postasse aquelas coisas tão íntimas. Ela era contra essa exposição. Mas foi através das redes sociais e por conta dos meus textos que eu acabei conhecendo algumas pessoas novas. Naquela época, era comum que as pessoas fossem se adicionando, mesmo sem conhecer, para ter o maior número de amigos. E um dia, eu recebi a solicitação de amizade da Edjane. Ela sempre comentava os meus textos e também me falava um pouco da vida dela. Me contou que tinha acabado de sair de um casamento e que o ex dela também a tinha traído. E aí, por a gente ter histórias parecidas, a gente foi se aproximando, conversando e viramos amigos. Fernando, eu tenho pensado muito, bastante mesmo sobre a gente. E, bom,
A gente já se fala há algum tempo, a gente gosta de conversar um com o outro e... O que você acha da gente marcar pra se ver pessoalmente um dia? Para ser sincero, para ser bem sincero com você, eu ainda não me sinto pronto para sair com alguém, entende? Minha vida pessoal ainda tá uma bagunça. Olha, eu acho melhor não, eu não posso. Não posso me envolver com alguém agora. Ah, sim. Não, tudo bem. Eu só queria te conhecer mesmo. Eu não tô falando de relacionamento, de namoro, nada disso. Mas tudo bem, tudo bem. Se você não quer sair, tá tudo bem. Eu realmente não estava pronto para dar um passo a mais. Muita coisa ruim tinha acontecido comigo e eu tinha medo de me arriscar outra vez. Medo de dar chance pro azar e aí... Enfim. Mas olha, vou dizer uma coisa. Quando é para acontecer, nem adianta a gente lutar contra. 2 dias depois dessa nossa conversa, eu passei por acaso no bairro em que a Edjane morava. Mandei mensagem para ela e disse que estava por ali. Na mesma hora, ela perguntou se a gente poderia se ver. Eu sei, eu tinha dito há 2 dias que era melhor a gente não se encontrar. Mas como eu estava ali, eu não vi mal se a gente se conhecesse, coisa rápida. Então eu falei para ela que a gente poderia se ver. Mas disse também que eu não podia ficar muito tempo. A Edjane entendeu, concordou e a gente marcou num ponto de ônibus ali perto. Quando eu cheguei, eu mal pude acreditar no que os meus olhos viam. Olha, eu já sabia que a Edjane era bonita, mas até então eu nunca a tinha visto pessoalmente. E quando eu vi, eu fiquei sem reação. Porque ela era mais, muito mais do que só bonita. Tô falando, ela era linda, linda demais. E eu fiquei encantado. Naquele dia, a gente conversou e antes de ir para casa, nós nos beijamos. Foi um beijo rápido, coisa rápida mesmo. Mas foi o suficiente para mudar minha vida. Depois de deixar a Edjane na porta da casa dela, eu mandei uma mensagem falando que achava que estava com saudade dela. E ela me respondeu que também estava. E que queria ter alguma coisa comigo. Só que mesmo tendo gostado do que tinha acontecido, eu realmente não estava pronto. E para ser sincero, eu achava que eu não ia conseguir. Sabe, que as coisas não iam conseguir dar certo na minha vida. Ainda bem que eu estava enganado. Apesar de estar com medo, eu e a Edjane continuamos a nos ver pessoalmente. E no nosso 3º encontro, ela me surpreendeu. Fernando, eu preciso te dizer uma coisa. Vai parecer loucura, mas é a mais pura verdade. Eu preciso falar. Preciso falar a verdade que meu coração já sente e não tem como eu mentir. Fernando, eu amo você. Ama? Mas como assim? Como você pode me amar se a gente nem se conhece direito? Como você pode me amar se eu nem tenho absolutamente nada a te oferecer? Tá tudo bem se você não me entende agora, Fernando. Tá tudo bem. A única coisa que você precisa saber é que eu te amo de verdade. E um dia você vai entender que merece ser amado por ser quem você é, entende? Olha, eu admito que logo de cara, eu achei que o que a Edjane estava me falando era pura loucura. Sei lá, empolgação da cabeça dela. Não podia ser verdade. Como assim me amar? Como é que ela podia me amar quando eu estava passando pela pior fase da minha vida? Eu estava quebrado, falido, morando com os meus pais. Eu estava triste. Eu estava para baixo. Não. Ela estava confundindo as coisas. Só podia ser. 1 mês depois dela me falar isso, mesmo ainda bastante confuso, eu resolvi dar uma chance para aquele amor. Eu tenho que te dizer que eu estava muito inseguro. Muito. Mas mesmo assim, eu decidi e a gente foi morar junto. Foi tudo muito rápido, precipitado até. Eu não estava no meu melhor momento e por isso não deu outra. Acabou que não deu certo e eu voltei a morar na casa dos meus pais.
Só que quando eu voltei, logo de cara, eu percebi que sentia falta dela. Eu fiquei tentando entender o que estava acontecendo comigo. Porque eu gostava da Edjane, mas eu não conseguia fazer aquilo dar certo. Eu estava muito inseguro, eu tinha medo. Eu estava traumatizado. Até minha mãe dizia que ela era a pessoa certa para mim, que ela queria construir uma vida do meu lado, mesmo conhecendo os meus defeitos. E era verdade. Ela tinha tudo que eu sempre tinha sonhado numa mulher. Mas mesmo assim, eu tinha dúvidas. Eu não conseguia desenvolver. Então, eu e a Edjane continuávamos separados. Eu ainda estava tentando entender os meus sentimentos, até que numa noite, quando eu estava trabalhando com o meu táxi, eu vi que ela tinha postado algumas fotos. Ela estava numa balada com algumas amigas. Quando eu vi aquilo, eu tenho que te contar. Eu fiquei muito enciumado. Muito. Logo eu comecei a imaginar um tanto de homem que poderia estar dando em cima dela, ela ficando com outra pessoa. Olha, eu perdi a cabeça. Eu fiquei tão cego que eu comecei a mandar um monte de mensagens sem nenhum sentido. Mensagens dizendo que ela não gostava tanto de mim como eu gostava dela. E ela respondia que não era verdade, que ela me amava sim, que só tinha saído com algumas amigas porque estava muito triste, estava se sentindo sozinha. Numa dessas mensagens, ela pediu para que eu fosse buscá-la. Naquela mesma hora, ela disse que largaria tudo para ficar comigo, tudo. E aí, entra o destino dando aquela forcinha. Naquele mesmo instante que ela me mandou a mensagem, eu estava pegando uma passageira que estava indo encontrar um namorado. E o destino dela, adivinha qual era? Você não vai acreditar. A mesma balada. O mesmo lugar onde a Edjane estava. Você acredita nisso? Não, impossível isso acontecer, né? Mas aconteceu, de verdade. Na hora, eu percebi que era Deus me dando um sinal. Só podia ser. Só podia ser. Alô? O quê? É sério? É sério? Sério? Você tá do lado de fora mesmo? Você veio? Tô aqui, Edjane. Tá brincando? Olha só, presta atenção no que eu vou falar. Eu sei que eu não tenho agido da melhor forma com você. Mas se for verdade o que você me disse, que você largaria tudo pra ficar comigo, eu tô disposto. Eu quero ter uma vida do teu lado, se você ainda quiser. Então, se for verdade mesmo, sai daí e vem. Entra aqui no meu carro, eu te levo pra casa e a gente vai conversando no caminho. É claro que eu quero, isso é o que eu mais quero nesse mundo todo. Eu tô indo agora mesmo, eu tô indo, meu amor, eu tô indo. Que coisa, não é? Que coisa, é destino que chama. É Deus colocando a mão para as coisas acontecerem, não sei. Eu só sei te contar que a gente conversou bastante. Conversou muito. E o que a gente percebeu foi que a gente se amava muito. Muito. Então, eu decidi deixar o meu medo de lado para ficar do lado dela. Porque, afinal de contas, ela era a mulher da minha vida. Depois de tudo o que aconteceu, meu Deus do céu, eu não podia perder essa mulher. Depois desse dia, nós nunca mais nos desgrudamos. Nunca mais. A gente foi morar junto de novo. E dessa vez, nós fizemos as coisas darem certo. No começo até não foi muito fácil. Eu e a Edjane morávamos numa casa pequena. E a nossa grana era bem curta. Não dava para quase nada. Mas aos poucos as coisas foram melhorando. E a Edjane, que até então trabalhava como cozinheira, fez um curso de babá e foi trabalhar para uma família que tinha uma condição financeira muito boa. A princípio, ela até trabalhava de fim de semana. E durante a semana, ela sempre ficava cuidando da nossa casa com o rádio ligado na Band FM. Ela sempre amou a Band FM. E foi graças a ela que eu também conheci a rádio e toda a programação de vocês. A gente sempre gostou de ouvir juntos o Quem Ama Não Esquece. E por isso eu tive essa ideia.
Por isso eu quis contar a nossa história. Eu e a Ediane já estamos juntos há 7 anos. Nós moramos juntos, temos a nossa vida, mas nunca oficializamos nada. Então hoje eu estou escrevendo a minha história, pedindo ajuda da Band FM para fazer uma surpresa para a mulher que eu amo tanto. Para a mulher que mudou completamente o meu mundo. Para a mulher que deixou tudo na minha vida bem melhor. Ediane, meu amor, já faz muito tempo que eu quero dar um passo a mais. Mas até agora, os papéis do meu divórcio não tinham saído. Agora que eles saíram, eu finalmente estou livre. Livre para estar com você como você merece. Como a gente merece. Livre para ser oficialmente o seu esposo. Eu só preciso agora do seu sim. Então me diz, eu quero saber de você. Ediane, você quer se casar comigo? Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong.